Olá, tudo bem? Por que existem tantas igrejas no mundo, sendo que a Bíblia é uma só, Deus é um só? A Bíblia fala que existe uma só fé, porque todo cristão, ele crê em Jesus, e tem a fé em Jesus, e tem Jesus como centro de sua fé, podemos dizer assim. Aqui no livro de João, no capítulo 17, aqui no verso 21, Jesus fala assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado ao mundo, então as pessoas deveriam estar vivendo na mesma fé. Eles deveriam ser um, assim como Deus e o Pai são um. Não há divisão entre Deus e o Pai. Não poderia e não pode haver divisão na igreja. A igreja de Cristo, ela é uma só. Não existe muitas igrejas. Pode existir muitas denominações, placas de religião diferentes, doutrinas diferentes, mas a igreja de Jesus é uma só. E se a igreja de Jesus é uma só, deve acreditar na mesma coisa. Então esse é o plano de Deus. Não parece que o plano de Deus seria divisão de entendimento da Bíblia, divisão entre doutrinas. Uma igreja acredita numa coisa, outra acredita noutra. Isso não está correto perante Deus. Não seria essa vontade de Deus, essa terrível confusão religiosa. Cada pessoa defende a sua igreja, defende a sua denominação em relação às doutrinas. Existe essa ideia de a gente viver com as diferenças. Isso é muito importante, é necessário que isso exista. Conviver com as diferenças de fé, ter respeito pelas crenças uns dos outros. Isso é muito importante. Mas não faz sentido as pessoas acreditarem em coisas diferentes, sendo que é o mesmo Deus. O Espírito Santo de Deus ele atua em todas as pessoas. Então não há divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito que o Espírito Santo ele nos conduz em toda a verdade. Como que as pessoas todas têm o Espírito Santo e as pessoas estão tão divididas, estão tão separadas? Então a gente consegue entender que tem alguma coisa de errado. Jesus fala que vai chegar um tempo que haverá um só rebanho, um só pastor. Então a gente entende que é a vontade de Jesus, que as religiões se unam para a verdade, para uma mesma fé. Não existe muitas verdades, só existe uma verdade. A gente sabe que a verdade ela é Jesus. Jesus é verdade. Mas quando nós estamos todos ligados em Jesus, nós vamos entender a mesma coisa. Não vai haver divisão em questão de entendimento. Então esse, eu acredito, o bom senso nos leva a entender que essa é a vontade de Jesus, que todos pensam e vivam da mesma forma, que eles têm uma fé unificada. Existe a ideia de ecumenismo, que seria a união das religiões. O ecumenismo, com separação de doutrinas, cada um pensar uma coisa diferente, esse ecumenismo não irá existir. Mas pode existir, podemos dizer, o bom ecumenismo, quando todas as religiões se unem na verdade. Não na verdade sendo Jesus uma pessoa, mas em tudo aquilo que Jesus ensinou. Os ensinamentos de Jesus, todas as religiões, já que são religião cristã, deveriam acreditar na mesma coisa, deveriam acreditar apenas na verdade, porque é verdade uma só. Não existe muitas verdades, portanto, não pode existir muitos caminhos.